Donald Trump virou amiguinho de Lula agora, é isso? Como é que é? Trump traiu Bolsonaro? Boa tarde, pessoal. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu quero analisar junto com vocês um fato inusitado que tem deixado aí muita gente da direita preocupada de cabelo em pé. O presidente americano Donald Trump, ele disse hoje que ele abraçou Lula nos bastidores da ONU, que gostou do Lula, que achou ele um cara legal e teve muita química com ele e que vai encontrá-lo na semana que vem. O que raios que isso significa? Trump traiu o Bolsonaro? Ele virou de repente amigo do Lula? As sanções contra o STF vão ser derrubadas? Fica aqui comigo para você entender tudo isso, mas antes de tudo, vamos assistir a esse momento que surpreendeu todo mundo. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. E aí? Bom, gente, tá aí. Quando a gente assiste de novo a esse momento com mais calma, dá pra perceber que foi um verdadeiro morde e assopra. Primeiro, Donald Trump detonou o Brasil, falando das violações à liberdade de expressão, da censura, da repressão e da corrupção judicial. Depois, ele elogiou pessoalmente Lula e disse que ambos concordaram em se encontrar na semana que vem. Isso tudo depois de Lula fazer um discurso com várias críticas contra Donald Trump e contra os Estados Unidos. Tá bom, Deltan, mas e aí? O Trump vai trair o Bolsonaro? Bora então quebrar esse discurso em partes pra gente entender. Em relação ao STF e em relação à violação de direitos humanos que estão sendo sancionados pelos Estados Unidos, nada mudou, claramente. O Trump ele fez uma crítica bastante forte a isso e ele deixou claro que essa é a razão para as tarifas, não o Bolsonaro. As tarifas são por violações a direitos humanos que impactam inclusive cidadãos americanos. Foi isso que o Trump disse. Quando o assunto é Lula, aí o Trump fez um elogio pessoal a ele, dizendo que ele parece legal e que gostou dele, mas logo depois afirma de forma dura que o Brasil está indo mal e que vai continuar indo mal, a não ser que passe a atuar em parceria com os Estados Unidos. Ou seja, o Trump ele manteve sua posição dura sobre a perseguição política no Brasil, mas abriu um espaço para um diálogo futuro com Lula na semana que vem, agindo de forma aberta ao diálogo, como ele já tinha feito ao dizer que Lula poderia ligar a qualquer tempo para ele, mas Lula nunca ligou. O que o Trump fez foi jogar a bola para o campo de Lula, que agora tem um verdadeiro problema aí na sua mão, uma batata quente. Depois disso, se Lula não resolver o problema das tarifas, ele não vai ter ninguém para ele culpar além dele mesmo. E aí eu queria lembrar algo central para vocês. O Trump é um líder mundial imprevisível. Vocês lembram das reuniões abertas para a imprensa que o Trump teve com o Zelensky e com o presidente da África do Sul? O Trump atacou a ambos publicamente diante da imprensa ali, sem dó nem piedade. Ele expôs para o mundo todas as suas críticas àqueles líderes e aos seus países. O ponto aqui então não é se Trump estava certo ou não. É que em uma futura reunião, nada impede que o Trump faça a mesma coisa com Lula e exponha diante do mundo tudo o que o Moraes e o STF vem fazendo, o que com certeza seria uma humilhação mundial para Lula e para o STF. E Lula acabou ficando numa verdadeira sinuca de bico, porque se ele não for para a reunião com o Trump, ele vai sair de fraco e covarde. Se ele for e ele levar um sabão do Trump, vai ser humilhado. E se no melhor dos cenários Lula conseguir um acordo comercial com o Trump e acabar com o tarifaço, vai ser positivo para o Brasil, porque o tarifaço não é bom para ninguém e ele não deve aí aliviar ainda as sanções, ele, o Trump, não vai aliviar ainda assim as sanções contra os ministros do SF em razão da perseguição judicial. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha do elogio do Trump ao Lula, hein?
Você acha que essa reunião entre os dois vai dar certo? Me conta aí nos comentários, senta o dedo no like se você curtiu nossa análise. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Uma reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro e soltar os réus do 8 de janeiro. Então para tudo o que você está fazendo aí, porque está sendo cozinhada uma reviravolta em Brasília nesse exato momento. E essa reviravolta pode derrubar a pena do Bolsonaro praticamente inteira e ainda deixar todos, eu digo todos os réus do 8 de janeiro livres para voltarem para suas casas, para suas famílias, para encerrar de vez essa imensa injustiça contra eles. Essa reviravolta, gente, tem um grande empecilho pela frente, mas tem um personagem ajudando o Bolsonaro nessa história que pode mudar tudo. Vem aqui comigo então ler essa matéria aqui do Poder 360. PL da anistia deixará Bolsonaro só 1 ano e 7 meses preso em casa. Mas peraí, Deltan, a pena do Bolsonaro não é de 27 anos e 3 meses? É isso mesmo, olha o tamanho da redução. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para o seu partido, o PL, apoiar o tal do PL, Projeto de Lei da Anistia, também chamada de PL da dosimetria, segundo apurou o Poder 360. Pelo que será apresentado para votação no plenário da Câmara, a pena total do Bolsonaro vai cair dos mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar, ou seja, não vai para Papuda, ficaria em casa com a sua família. Com essa pena, o Bolsonaro seguirá inelegível e não poderá disputar a eleição de 2026. Olha, gente, como um ex-procurador, eu ainda não consegui entender como que eles vão conseguir derrubar 25 anos da pena do Bolsonaro. Então eu fico um pouco desconfiado dessa informação aí, se não é mais um wishful thinking, ou seja, se não está mais para um pensamento que reflete um desejo do que algo real. Mas, de qualquer forma, de 27 anos e 3 meses para 1 ano e 7 meses, é uma baita de uma diferença. E ainda que não se consiga tudo isso, caso se consiga algo perto disso, vai ser uma imensa vitória no cenário atual. Ainda que a coisa mais justa seja, de fato, a anulação total dessa condenação e de todos os processos do 8 de janeiro por terem tantas, mas tantas nulidades, como mostrou lá o voto do ministro Fux. O caso aqui, gente, é claro que é de anulação total desses casos e não de diminuição de pena. Mas a gente está conversando aqui de realidades possíveis, daquilo que é possível dentro de um assunto polêmico e que vai ser decidido politicamente num Congresso Nacional, debaixo de um presidente Lula e com a influência de um STF avesso ao bolsonarismo. Além do Bolsonaro, todos os réus do 8 de janeiro vão ser beneficiados, olha aqui. Todos os presos condenados pelo 8 de janeiro poderão ir para casa e não terão mais pena a cumprir assim que for sancionado, for aprovado esse PL da anistia. Só que tem um grande empecilho aí no caminho. Essa grande pedra no meio do caminho é chamada de Alexandre de Moraes e, é claro, seus aliados no STF, que vão fazer de tudo para barrar e impedir que isso aconteça. Diz essa matéria aí que o Moraes está extremamente irritado com as sanções da Magnitsky contra sua esposa, mas, eis que surgiu aí um cavaleiro branco, que não é um cavaleiro branco, tá longe de ser um cavaleiro branco, mas surgiu aí para ajudar nessa empreitada. E você vai se surpreender com quem que é esse cavaleiro aí. Olha aqui esse cavaleiro que tá mais para cavaleiro das sombras. Dentro do STF, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente disse que o seu gabinete de espera é um pátio de milagres, Gilmar Mendes está com uma missão de convencer Moraes a não se opor ao PL da anistia, que basicamente vai reduzir as penas para os crimes pelos quais Bolsonaro e os outros foram condenados. Opa, então, Deltan, como é que é? O ministro Gilmar Mendes, o milagreiro do STF, ele está com a missão de convencer o Moraes a não se opor ao PL da anistia? Quanta bondade do Gilmar, hein, pessoal? Logo ele, que comemorou nas redes sociais agora, domingo, segunda, as manifestações da esquerda contra a anistia. E aí eu fiquei pensando, o que será que mudou? O que será que fez o Gilmar Mendes aí subitamente ele mudar de opinião, ele nos bastidores, ele tentar ajudar o Bolsonaro, os réus do 8 de janeiro? E aí eu entendi. A Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Instituto Lex, a holding que gerencia o patrimônio da família Moraes. É claro que é isso, gente. O ministro Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, ele é um dos donos do IDP, aquela faculdade de Direito em Brasília que organiza todos os anos o Gilmar Palusa em Portugal. Imagina você ver uma Magnitsky pro Gilmar e pro IDP na sequência. E olha isso aqui que é fresquinho desse mês, ó. Deputados de Portugal defendem que Moraes, depois a Magnitsky, seja proibido de entrar em Portugal. Você imaginou Gilmar barrado de entrar em Portugal? Barrado de fazer o seu Gilmar Palusa, de passar suas férias lá? Agora eu quero ver a tua opinião.
Você acha que agora, que o Gilmar aí morrendo de medo dessas reviravoltas, das sanções, das punições, de ser proibido de entrar em Portugal, de uma sanção sobre o IDP, você acha que com isso tudo o PL da anistia vai passar? Vai avançar? Vamos lembrar que o Gilmar é a pessoa mais influente da República, com influência sobre os outros ministros e sobre todo o parlamento. Será que os réus 8 de janeiro finalmente vão poder voltar para casa? Me conta aí sua opinião nos comentários, eu deixo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.